não vou parar. A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro o grande eu sou que enviou. Eu tenho um chamado, as chamas vão me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro o grande eu sou meu. Eu tenho um chamado, as chamas vão me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Boa noite, amados, paz e graça. Nossa primeira terça-feira do mês de fevereiro, né, de 2023, dia 7 hoje, um dia bem especial. Por que especial? Porque é o dia que nós paramos todas as demais coisas para estar compartilhando com você o grande amor de Cristo. É um tempo de reflexão, um tempo de oração, um tempo de compartilhar. Esse tempo de compartilhar faz com que a gente seja mais do que vencedor em todo o tempo. E nós queremos estar com você, compartilhando a palavra de Deus, agradecendo por tudo que Ele é, pelo privilégio que Ele nos concede de chamar-nos de filhos. Como é legal você poder saber que tem um Pai Todo-Poderoso, um Pai que tudo pode, um Pai que tudo vê, um Pai que consegue fazer o impossível aos olhos naturais, porque Ele age no sobrenatural na nossa vida. E eu quero orar com você. Quero orar com você para que a gente possa estar compartilhando dessas grandes maravilhas do amor de Deus na tua vida e na nossa vida. Que Deus abençoe você desde já. Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, nós estamos felizes porque entendemos que o Teu cuidado é muito especial na nossa vida. Temos que aprender a viver conforme a Tua vontade. Temos que aprender como parar de fazer aquilo que não nos faz bem, para que a gente possa começar a fazer algo melhor pelos motivos certos. Quando cremos e vivemos dessa forma, nós entendemos que Tu está agindo na nossa vida e através da nossa vida. Abençoe, Pai, cada pessoa que está assistindo essa live, as pessoas que vão assistir mais tarde, que Teu Santo Espírito possa falar com cada um. É o desejo do meu coração, pois eu oro em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Lembrando do tradicional abraço da live, né? Meu abraço da live vai para minhas netinhas, para Laurinha lá em Curitiba, para Sarinha lá em Videira. E eu abraçando minhas netas, eu abraço você também. Se sinta abraçado, né, pelo Espírito Santo de Deus. Como é bom ter você aqui com a gente nessa noite.
Graça e paz, boa noite a todos. Boa noite para o Lucas, para Maria Luísa, que sempre estão nos assistindo. Que o Senhor Jesus possa estar abençoando vocês. Boa noite para as demais pessoas. Às vezes tem pessoa que está assistindo, assim, a gente vê o número de pessoas, mas nós não conseguimos visualizar o nome das pessoas. Você precisa curtir para nós poder ter o teu nome aqui. Lembrando que esse mês, novamente, tem brinde, tem presente, ó, para todos que vão participar, todos os que curtirem as lives de terça-feira. Na última terça-feira do mês, vai estar concorrendo a esta Bíblia, Bíblia completa, da Sociedade Bíblica do Brasil, né? Você vai estar concorrendo a essa Bíblia. Então, você participando, as pessoas que entram hoje já tem o nome anotadinho aqui, mas você tem que curtir para mim poder ver o teu nome, porque às vezes eu visualizo ali que tem mais pessoas assistindo, mas eu não consigo saber quem são. Então, dá um curtir aí para nós podermos saber que você está assistindo. Boa noite para o Gustavo e para a Sônia, que estão lá em Campos Novos, né? Lembrando que desde hoje vocês já estão concorrendo a essa Bíblia. E eu sempre falo, o presente é para você, mas se você já tem, você pode presentear outra pessoa. Que esse é um dos melhores presentes que você pode estar dando para alguém, né? Um dos melhores presentes que você pode dar para alguém é você dar a palavra de Deus. Então, aproveite nesse mês, na última terça-feira do mês, sorteio de uma Bíblia aqui na PIB Papanduva, nas lives de terça-feira. Uma vez nós recebemos, né, um testemunho de um senhor que ele falou para nós que depois dos filhos dele foi o melhor presente que ele ganhou, foi uma Bíblia. Como é legal, né? Ele colocou a família, né? A família em primeiro lugar, e depois o presente que nós demos para ele foi uma Bíblia. Então ele falou que foi o segundo melhor presente. É incomparável, né? Muitas vezes nós estamos em aniversários e muitas festas, né? Formaturas. Às vezes você não sabe o que eu vou dar de presente para a pessoa. Essa pessoa tem tudo, né? Dá uma Bíblia. Às vezes ela não tem uma Bíblia numa linguagem boa de ler. A Bíblia hoje tem um preço bem acessível, tem Bíblias de vários preços, é fácil de você adquirir, né? E hoje tem Bíblia para criança, tem Bíblia para as pessoas de mais idade, com letras grandes, letras gigantes, tem Bíblia para adolescentes, numa linguagem que os adolescentes entendem, Bíblia dos jovens, da mulher, do homem, dos empresários. Então, a pessoa que ganhar uma Bíblia assim sempre vai gostar, né? Às vezes você gasta tanto num presente, presenteie com uma Bíblia que é a palavra de Deus. Você vai estar participando do grande comissionamento que Deus nos chama lá em Mateus: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E é sobre isso um pouquinho que se refere o nosso texto dessa noite, que encontra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, o versículo 5. Lucas 5, 5. E diz assim a palavra do Senhor. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Essa palavra aconteceu que naquele tempo Jesus estava pregando, né? E onde Jesus passava, havia sempre uma grande multidão se comprimindo, as pessoas chegavam, ficassem empurrando para chegar mais perto do mestre, elas queriam ouvir Jesus, elas queriam ver, elas queriam tocar em Jesus. E Jesus, olhando perto do mar, assim, havia 2 barcos, e ele subiu num daquele barco e começou a ensinar, começou a pregar, né? E esses barcos eram os pescadores que tinham passado a noite toda no mar e eles não tinham pescado nada. E não eram qualquer pescadores, eram pescadores assim que sabiam o que estavam fazendo e faziam bem aquilo que estavam fazendo. Isso é hoje o título da nossa meditação. Como parar de fazer o que não fazemos bem para começar a fazer algo melhor pelos motivos certos. Às vezes tem algo que a gente já faz bem feito, mas não é aquilo que está deixando nós felizes. Imagine Pedro, né? Ele tinha um barco, ele sustentava a família dele com a pesca.
Então ele precisava ter pescado muito. Mas naquela noite, eles passaram a noite no mar e eles não pescaram nada. E Jesus, ele vem ali, né? E fala lá a partir do 4, diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para pescar. Então, assim, eu creio que Pedro, né? Simão Pedro, aqui que Jesus está se referindo, deve ter questionado Jesus, deve ter falado para ele assim: poxa, mestre, nós passamos a noite toda pescando, nós conhecemos o mar, nós sabemos aonde dá peixe e aonde não dá peixe. E agora tu quer que nós vá para as águas mais fundas e quer que nós lancemos de novo? E isso acontece muito nas nossas vidas. A gente já deve ter ouvido falar, e você com certeza ouviu falar, que as pessoas dizem assim que nós não devemos desistir de algo que estamos fazendo. Ou às vezes a gente já ouviu essa frase: vencedores nunca desistem e desistentes nunca vencem. Mas também nós temos que aprender que há um momento de nós pararmos. É importante saber esse momento. Então, quando eles pararam de pescar, Jesus vem e pede para eles lançar essas redes ao mar novamente. E eles lançam, e a palavra de Deus, ela continua falando ali que eles pescaram tanto peixe, eles que tiveram que chamar os barcos que estavam em redor para vir ajudar eles. Eles pescaram tanto peixe que as redes rasgaram-se. E às vezes nós estamos fazendo algo na nossa vida que não é a vontade do Senhor e não é nem a nossa vontade. Nós estamos tristes, nós estamos murmurando, né? Nós estamos sempre abatidos, nós ficamos frustrados, porque estamos fazendo algo que nós não gostamos de fazer. Mas nós pensamos assim: eu tenho que fazer isso porque eu tenho a minha família para sustentar, eu preciso fazer isso porque eu tenho um objetivo de comprar uma casa, eu preciso fazer isso porque lá na frente eu preciso desse dinheiro. Mas será que vale a pena fazer aquilo que não é a vontade de Deus para a nossa vida, uma vida que passa tão rápida e que nós somos só passageiros por aqui? Quando a gente começa a pensar na história de Pedro, né? Ele era um bom pescador. Ele sustentava sua família pescando. Imagine a frustração daquele homem quando ele volta a noite toda trabalhando e nada trouxe para casa. Imagine você, se coloque no lugar. É como você tivesse: eu saí para trabalhar e não consegui emprego. Eu passei o dia todo procurando emprego e não consegui. Eu preciso alimentar minha família. As pessoas estão lá, estão dependendo de mim. A palavra de Deus diz que Pedro já estava lavando as redes. Tinha ancorado o seu barco. Tinha desistido, acabou. Aquele dia não produziu nada. E no mar da Galileia, a história conta que ele só dava peixe à noite. Durante o dia era impossível pescar. E Pedro ouve Jesus falando para ele: olha, vai até o lado mais fundo e lança as redes. E o legal de tudo isso é que Pedro não ficou questionando Jesus. Pedro não ficou dizendo: ah, mestre, mas eu sou um cara muito bom na pesca, eu tenho anos de profissão como pescador, e tu sabe, tu bem entende que aqui nesse mar, durante o dia não tem peixe. Já passamos a noite toda pescando e não tinha, imagine agora durante o dia. Mas ele em momento algum questionou a ordem do Senhor. Ele simplesmente foi obediente. Ele simplesmente subiu no barco novamente e foi até as águas mais profundas e lançou a rede. Muitas vezes nós não prosperamos, nós não deixamos a nossa vida fluir, as coisas não acontecem no nosso dia a dia. Por quê? Porque nós não paramos para ouvir a voz de Deus. Nós questionamos, nós ficamos tentando debater, colocar os pontos negativos, né? Pedro não colocou nenhum ponto negativo. Ele não falou que ele era muito experiente. Ele não disse: olha, esse mar hoje não está para peixe. Ele não falou em tempo algum:
Olha, lá no profundo é difícil. Mas ele simplesmente ouviu a voz do mestre e foi submisso à autoridade de Deus. Talvez você não está parando para ouvir a voz de Deus. Você tem questionado tantas coisas. Você quer colocar tantas situações adversas para justificar o teu fracasso, para justificar a tua incerteza. E quem sabe Deus está falando para você hoje. Para com tudo isso. Eu vou te levar a um lugar melhor. Deus tinha um propósito na vida de Pedro. E o propósito na vida de Pedro era um propósito muito legal. Não era o propósito dele ser pescador, mas sim um propósito especial. Boa noite para o Hudson lá em Videira, né? O Hudson hoje está meio triste, mas faz parte da vida, né? Boa noite para a Anitta lá em Xanxerê. Boa noite para o Takeshi ali no FUC, né? Sejam todos bem-vindos na nossa live. Talvez se a gente E o Takeshi é pescador, né? É, o Takeshi é pescador. Pelo menos fala que é um bom pescador. Se nós fôssemos como Pedro, né? Muitas vezes a gente teima em ficar no mesmo lugar, né? A gente teima em ficar no trabalho porque o nosso medo é maior do que a nossa fé, do que a nossa confiança no Senhor Jesus. Às vezes estamos num lugar que não é o lugar que o Senhor preparou para nós, né? E muitas vezes também a gente até diz assim, mas nós oramos antes de fazer isso, nós pensamos muito, nós tomamos uma decisão e é difícil as mudanças na vida da gente, né? E Pedro decidiu parar de pescar, descobriu que havia algo melhor para ele, para a vida dele. Talvez nessa noite, na tua vida, não é só no sentido material que você tem que parar. Tem coisas na vida da gente que a gente faz muitos e muito tempo, muitos anos, e a gente acha que está certo, e não está certo. E de repente a gente tem que parar e tomar uma decisão contrária a isso. Boa noite para Manu, para o Matheus e para a Lorena que estamos assistindo. Boa noite para a dona Donira, sejam todos bem-vindos. Pedro, ele largou tudo. No momento em que ele sentiu realmente que aquilo não era o que fazia bem para ele. Ele fazia muito bem pescando, ele era um ótimo pescador, mas ele poderia fazer algo ainda melhor. Às vezes no teu trabalho, você pensa assim, eu sou insubstituível. Boa noite para a Beth, lá em Curitiba. Eu sou insubstituível, né? Se eu sair daqui, ninguém faz igual eu. Queridos, tem gente que faz muito melhor que a gente. Quantas vezes nós precisamos parar e pensar assim, nossa, essa pessoa é boa naquilo que faz. Essa pessoa sabe fazer também. Muitas vezes nós nem gostamos de ensinar as pessoas a fazer as coisas de medo que a gente tem de perder aquilo que nós fazemos. E Deus tem algo muito melhor para nós e nós estamos perdendo isso porque nós somos egoístas, porque nós somos mesquinhos, porque nós temos medo. A semana passada nós falamos sobre Josué. Josué 1:9 que dizia, não te mandei eu, seja forte e corajoso. Eu sempre estarei contigo, não te atemorize, não tenhas medo. Mas nós temos medo. Nós como seres humanos, tão limitados, tão fracos, nós temos medo de perder o emprego, nós temos medo de perder o nosso carro, a nossa casa. Mas o que nós deveríamos ter medo de perder a nossa salvação em Cristo. Nós deveríamos ter medo de perder a nossa fé. Porque essa vida aqui é passageira. A Bíblia fala que o homem tem um tempo aqui. Uns mais, outros menos, mas nós temos um tempo determinado aqui. Mas a nossa eternidade é para sempre. E aí? Como é que nós vamos passar a nossa eternidade? No que tu estás preso nessa noite? Boa noite para a Tati Pauleto, que está assistindo lá em Videira também, né? A Tati hoje tem que consolar o Hudson, né? Mas faz parte da vida. Ela tá falando, porque o Flamengo perdeu, tá bom, gente? Só para vocês entenderem. Eu consolo. Mas o legal, quando a gente começa a pensar, eu estava falando nessa missão, né?
que ele tinha algo muito mais especial. Deus tinha algo muito melhor para Pedro do que ser um pescador. Tanto que ele chega e fala para Pedro: Pedro, a partir de agora, eu quero que você seja pescador de homens. Jesus estava dando outra missão. A missão para Pedro era ser um seguidor de Cristo, ser um discípulo, caminhar junto com ele, pregar o evangelho, anunciar as boas novas. Aquilo ficou sendo algo apaixonante na vida de Pedro. Pedro se tornou um companheiro de Cristo e ele andava junto. Tanto, se vocês lembrarem, quando o mestre sofreu aquela emboscada com os soldados, o que aconteceu? Pedro desembaiou a sua espada e decepou a orelha de um daqueles soldados, porque ele estava pronto para dar a sua vida por Cristo. Porque ele entendeu que o propósito na vida dele era Cristo. Talvez você esteja vivendo também sem esse propósito, está tendo situações que vão contra aquilo que pode te trazer esperança. É o tempo de você fazer como Pedro: obedeça a voz do Criador, obedeça a voz de Cristo, não fique questionando, não fique murmurando, tome uma posição esta noite, diga: Senhor, eu quero ser obediente a Ti, eu quero começar de novo. Esse recomeçar vai fazer com que você possa viver o sobrenatural de Cristo. Quando nós vivemos dessa forma, nós entendemos o melhor de Deus está acontecendo na nossa vida. Deus tem algo para fazer na tua vida com que você se apaixone. E esse amor, ele pode trazer consequências eternas de alegria, de prazer, de virtude. Quando você é obediente e você toma posição, as coisas acontecem. É por isso que Deus te chamou. Talvez hoje você esteja preso em uma vida de vícios, drogas, relacionamentos imorais, mas saiba que você pode estar fazendo algo melhor, com mais paixão, com mais amor, quando você para e pensa que você está errado. Nós precisamos muitas vezes reconhecer que nós podemos melhorar. Nós nunca podemos parar. Talvez, como Pedro, muitos de nós às vezes estejamos decididos pelos motivos certos a não desistir daquilo que nós estamos fazendo. Nós podemos pensar assim: não, eu estou certa, eu não mudo, eu nasci assim, eu sou assim, minha vida é assim. Mas Jesus mudou tantas pessoas na Bíblia, a gente vê tantos relatos de tantas pessoas que mudaram, que decidiram ter uma mudança de vida, e pessoas que a gente via triste, hoje as pessoas a gente vê felizes. Nós precisamos estar felizes fazendo aquilo que o Senhor tem para nós fazer, indiferente do teu trabalho. Muitas vezes nós só nos preocupamos em quanto nós vamos ganhar, quanto dinheiro nós vamos ter, como nós vamos ser recebidos, mas nós temos que pensar na nossa alegria, na nossa felicidade, que é Jesus. E Pedro, quando ele viu aquilo, assim, que imagina aquele barco, deve ter ficado tão cheio, que a palavra diz que eles começaram a afundar. Então imagina, ele deve ter pensado: nossa, agora nesse lugar aqui tem tanto peixe, eu vou ficar rico rapidão. Mas não, ele viu que não era aquilo que trazia total alegria para ele. Não era ficar rico com o dinheiro da pescaria. Ele conseguiria sobreviver, ele conseguiria sustentar a sua família de uma outra maneira. E nós muitas vezes agimos como Pedro. Nós ficamos amarrados nos nossos vícios, nós ficamos amarrados nas nossas coisas e nós não conseguimos ver a beleza, ver o encanto de tudo aquilo que Deus quer trazer para você. Às vezes nós precisamos tomar decisões difíceis em certas situações das nossas vidas, né? Decisões que vão ter consequência lá na frente. Mas nós não podemos ter medo, nós não podemos ficar sempre na mesma coisa, achando que nós somos certos, que nós estamos certos, que nós não precisamos aprender mais nada. Nós precisamos aprender dia a dia. A palavra de Deus, ela se renova todos os dias. Quando você lê de manhã a tua Bíblia,
ou o horário que você lê, eu não sei, mas eu gosto de manhã sempre ler uma palavra, isso faz com que essa palavra entre lá no fundo do nosso coração. E que muitas vezes você não está entendendo o que Deus está chamando você para fazer. Nós não precisamos deixar como Pedro tudo e seguir e estar trabalhando na obra de Deus como Pedro fez. Mas talvez você se encontre triste numa situação, num problema. Boa noite para o seu Aires lá em Taquaral, boa noite para a Castura, que diz que também assiste junto com ele sempre, né? Sejam bem-vindos. É muito bom poder fazer aquilo que nós gostamos. Boa noite para a Ali e para o Marlon, lá em Videira também. Não, o Marlon também hoje não está muito legal, né? Mas segue a vida. Queridos, o que eu quero dizer assim é que nós precisamos estar felizes. Nós vamos passar por provações, por aflições, mas em tudo que nós fazemos, nós temos que fazer como se nós estivéssemos fazendo para Deus. Nós temos que fazer com alegria. Nós temos que no nosso trabalho estar felizes, sendo gratos com aquilo. Quando nós murmuramos, eu acho que a gente deveria pedir a conta e sair do lugar. Eu sempre falo, né, e as pessoas que me conhecem sabem que eu sempre digo assim, eu jamais ficaria num lugar onde as pessoas não me gostam, onde as pessoas não me querem. Se não for o centro da vontade do Senhor para a minha vida, eu não quero estar ali. E às vezes nós ficamos insistindo em algumas coisas nas nossas vidas. Nós insistimos com pessoas erradas, nós insistimos com trabalhos errados, e nós murmuramos e nós falamos mal do nosso patrão, onde nós deveríamos abençoar, porque a palavra diz que nós temos que abençoar as pessoas. Boa noite para Nair, lá em Chapecó, Xanxerê, né? Esse povo que mora lá para o oeste, sejam bem-vindos. A nossa vida consiste em ser feliz com aquilo que o Senhor nos dá. Nós precisamos sim estar gratos o tempo todo. E Pedro, ele estava triste por uma noite que não conseguiu pescar nada, sabendo que aquilo ali era o sustento da família dele. Talvez você se encontre como Pedro, trabalhando, mas não está conseguindo ver a bondade de Deus na sua vida. E quando você realmente segue a vontade do Mestre, quando você está sob a autoridade do Senhor, você vai ver que as coisas vão mudar. As coisas vão começar a acontecer de uma forma diferente. Aquele mar que parecia impossível ter peixe, ele deu peixe abundantemente. Talvez você está precisando nessa noite dar um passo de fé. Ouvir a voz de Cristo. Tome essa posição. Tome essa posição, não fique deixando infiltrações de fora atrapalhar a tua comunhão com Deus. Clame a Ele. A palavra de Deus diz, clame a mim e eu responder-te-ei e anunciarei coisas grandes. Quando você clama, Deus ouve a tua oração. E com certeza Ele vai abrir um mar para você. Como Ele fez na vida de Pedro, Pedro foi abundantemente abençoado na sua pescaria. A pesca milagrosa. Deus pode estar fazendo isso na tua vida nessa noite. Mas você tem que obedecer. Não fique questionando. Simplesmente obedeça. E é melhor obedecer do que sacrificar, né? Não adianta você fazer sacrifícios a tua vida inteira se você não está ouvindo o que Deus fala ao teu coração, o que Deus fala à tua vida, né? A Bíblia é o nosso manual de instrução. Boa noite para Fran, lá no Monte Castelo, né? A França, o Davi, o Caleb, a Ana, o Gessé, sejam todos bem-vindos, né? E lembrando que a Bíblia é o nosso manual de instrução. É aqui que nós vamos ouvir aquilo que o Senhor quer falar para nós. É através de louvores. Coloque músicas na tua casa que façam que você seja edificado. Às vezes nós ouvimos tanta coisa ruim, né? Existem tantas pessoas para nos julgar, tantas pessoas para nos colocarem para baixo, né? Mas o Senhor Jesus diz que Ele veio para trazer vida e vida abundante.
E esse mesmo milagre que ele fez lá, nessa pesca milagrosa que a Bíblia relata, em que Pedro e os outros pescadores tinham passado a noite no rio e não tinham pescado nada. É o mesmo Jesus. Ele pode fazer isso novamente na sua vida hoje. Talvez você esteja triste, talvez esteja passando por um momento de turbulência, mas esse mesmo Jesus vai fazer um milagre na tua vida. Amém. Quando você responder como Pedro, né? Respondeu Simão Pedro: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Sobre a palavra do Senhor, lança o teu fardo, lança a tua rede, lança todos os teus problemas. Não fica segurando aquilo que não é teu. Aquilo que te afasta das coisas de Deus não é tua. Aquilo que faz com que você entristeça o teu coração não é teu. Lance nas mãos do Senhor. Coloque a tua família nas mãos do Senhor. Coloque os teus filhos, o teu casamento, o teu trabalho. Coloque as tuas amizades nas mãos do Senhor. Coloque a tua igreja nas mãos do Senhor. Peça para o Senhor Jesus que sobre a palavra dele você possa lançar tudo isso e não segurar nada. Que você possa descansar no Senhor. Vinde a mim todos os que estáis cansados e eu vos aliviarei. É o Senhor Jesus falando isso para você nessa noite. É a palavra do Senhor falando isso na nossa noite. Vamos orar pedindo para que o Senhor possa estar abençoando e nos dando renovo nos nossos corações em todo o tempo. Porque a nossa vida, as nossas lutas não são pela força de espada, mas sim pela força do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se move em nossas vidas, muitas vezes com gemidos inexprimíveis, quando estamos passando por momentos de grandes dificuldades, mas o Espírito Santo está ali e ele ora por ti e ele leva a tua oração e os teus pedidos ao altar do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, Pai, muitas vezes nos achamos suficientes para todas as coisas. Muitas vezes não ouvimos a tua voz, porque achamos que nós podemos fazer com a nossa própria força. Pai, que como a palavra desta noite falou, que Pedro ouviu a voz de Deus e sobre a palavra lançada por Jesus, ele lançou a rede ao mar novamente e foi abençoado. Que nós possamos lançar as nossas redes, as nossas dificuldades, as nossas batalhas. Pai querido, que nesta noite haja restauração em famílias, em lares, em trabalhos, Senhor Deus, em igrejas. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos porque sabemos que a tua palavra é viva e é eficaz. E diz que tu não é homem nem filho de homem, Senhor, para que possa mentir ou não cumprir aquilo que tu prometesses a cada um de nós. E nós temos um chamado, Senhor Deus, um chamado que somente tu coloca no coração de cada um. Então, Senhor Deus, que a nossa vida seja cheia da tua alegria, nos abençoando e abençoando cada pessoa nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Não esquecendo que todos, boa noite, Dilce, lá em Videira também, todos que estão assistindo a live e deram um curtir, já estão concorrendo a essa Bíblia que vai ser sorteada, tá? Então, a última terça-feira do mês, vai a Bíblia para você. Indiferente de onde você mora, vai chegar até você essa Bíblia. E como eu sempre falo, se você já tem, você vai poder presentear alguém que vai ficar muito feliz. E Deus abençoe a todos. Amém. Tenho um chamado, jamais vou me calar.